Olá, hoje vamos falar com o Nélio Conceição, filósofo, doutorado em Filosofia pela Nova e que tem um interesse pela fotografia e saiu no fim do ano passado, um livro de fotografia, A Realidade em Exercício, a Fotografia da Fenomenologia a Walter Benjamin, das edições Saguão. Portanto, saiu em dezembro de 2023. Obrigado, Nélio, por esta tua disponibilidade para falarmos sobre a fotografia aqui no podcast Goste. Vamos tentar começar pelo princípio, que é sempre uma boa ideia, não é? Onde é que surgiu, quando e como é que surgiu o interesse pela fotografia na tua vida? Antes de mais, também agradecer ao Cristinho por este convite e ter a possibilidade de falar um pouco sobre o livro e também sobre esta relação do pensamento filosófico e do universo académico do qual eu faço parte com a fotografia. Indo diretamente à questão, o interesse pela fotografia surgiu mais do ponto de vista da prática e no fundo da minha qualidade de fotógrafo amador e que começou a brincar com as máquinas fotográficas do que propriamente como objeto teórico, não é? Como objeto de pensamento. Eu não consigo dizer exatamente quando é que eu comecei a tirar fotografias, mas terei comprado a primeira máquina sim, com espelho e analógica em talvez 97, 98 e foi aí que comecei a experimentar. Lembra que máquina era? Lembras do modelo? Era uma Minolta, já não me recordo exatamente do modelo. Qual era o modelo? Mas era uma máquina muito simples, mas que, como já não se fazem. Pois. Já está tudo no museu. E pronto, e na altura foi com um familiar meu que era professor na escola onde eu andava e que tinha lá um grupo de fotografia. Eu não fiz parte desse grupo de fotografia, mas pedi-lhe umas dicas e a partir dessas dicas, digamos, como trabalhar com a máquina, como mexer nas velocidades, na abertura, tudo isso, comecei a experimentar. E a principal dica que ele me deu foi, olha, vai experimentar, vai ensaiar, vai fazer coisas. E assim fiz, portanto, mas mantive-me sempre neste registro de fotógrafo, digamos, amador e que usa a fotografia como uma forma de registro, né? Registro familiar, de registro de viagens, de registro dos espaços em que fui vivendo e uma forma de passeio também, porque sempre gostava de sair com a máquina, de caminhar e tirar fotografias. Portanto, esta relação com a fotografia começou desta forma. Teoricamente, entretanto, fui fazendo alguns cursos também. Fiz um curso quando estava em Coimbra, a fazer a licenciatura ainda. Fiz um curso em que aprendi a revelar e a trabalhar na câmara escura. E foi muito importante também, na altura, porque permitiu-me ter essa relação material com fotografia, sim, com ver aparecer a imagem, os papéis, essa coisa com a câmara escura, ter essa percepção de como é que a coisa pode aparecer. Esse espanto, esse fascínio que existe na fotografia, nesse aparecimento da fotografia. O aparecimento pode ser material, mas também pode ser pensado teoricamente. E foi mais ou menos por essa altura, quando fiz esse curso e quando também comecei a fazer as coisas de uma forma um bocadinho mais sistemática, que fiz também o primeiro trabalho teórico na licenciatura em Filosofia, na disciplina de Estética. Foi o primeiro trabalho que fiz sobre fotografia. Obviamente fui ler aqueles autores clássicos, o Roland Barthes, o Walter Benjamin, a Rosalind Krauss, e achei ao mesmo tempo muito interessante, mas um desafio muito grande. E quando acabei o trabalho correu bem, mas pensei que nunca mais ia trabalhar teoricamente sobre fotografia. Ia só fazer coisas e ter a prática, porque achei demasiado complexo e descobri demasiados paradoxos na fotografia enquanto objeto de pensamento. E pronto, o primeiro contacto
foi esse. E na altura, qual era o tipo de fotografia que te interessava? O género? Havia um género? Não. Continuava a ser a tua vida, de algum modo? Os Sim. amigos, a família? Sim, era mais Sim. por aí, sim. E tinhas preocupações ao nível do enquadramento e da estética, da composição da imagem? Eu tinha sempre Ou era inato, de algum modo? Eu acho que tive sempre muita relutância em aproximar-me demasiado das pessoas ou das coisas. Sim. Eu gostava de ter enquadramentos com algum espaço, alguma inspiração. Com exceção, por exemplo, das famílias e digamos, das coisas em que havia um maior afeto, e aí acho que consegui aproximar-me e sentir-me mais à vontade para... Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas acho que olhando para trás, talvez fosse um bloqueio ou talvez gostar de ver o mundo com uma certa distância. Sim. Então gostava dessa respiração da imagem. E usavas... Que lente é que usavas normalmente? 50mm, 80? Ela, acho que era de 50mm. 50, mas dava uma certa distância. Sim. Também tinha uma teleobjetiva, se eu queria fotografar coisas de desporto ou coisas assim em ação, que também me interessava às vezes, porque tinha uns amigos que faziam desporto e tal, e então às vezes também fazia... Gostava dessa coisa de relação com o movimento também, e cheguei a utilizar a teleobjetiva. Muito bem. Mas nunca pensaste vir a ser fotógrafo, mas sim filósofo? Sim, não. Nunca pensei assim. Não. Ok. Tenho muito respeito pelos fotógrafos. E a seguir, acabaste a licenciatura? Depois mantive-me... Depois da licenciatura estive a dar aulas no ensino secundário durante 3 anos, mas mantive-me também próximo da vida académica, comecei o mestrado. Em Coimbra? Já aqui na Universidade Nova de Lisboa. Depois vieste para a Nova. Sim. E depois passei diretamente para o doutoramento, fiz os seminários de doutoramento e na altura tive que escolher um tema de trabalho para o doutoramento. Falei com a Maria Filomena Molda, que foi a minha professora nos seminários, e porque gostava de trabalhar com ela, gostava de continuar a trabalhar com ela, e em conversa sobre as diversas possibilidades de trabalho, ela fez-me uma questão que resolveu as coisas. Eu apresentei-lhe 3 temas possíveis, e disse qual é aquele com o qual o Nélio tem mais afinidade. E falei-lhe um pouco dessa história com a fotografia, e percebemos que era para ir por aí, não é? Com algumas resistências da minha parte, mas foi nessa altura que aceitei, desenvolvi um projeto de investigação sobre a fotografia enquanto objeto filosófico, objeto de pensamento, que pudesse ser, no fundo, olhar para a fotografia a partir do modo como alguns filósofos escreveram sobre fotografia, sem descartar aqueles clássicos que eu já tinha lido, o Roland Barthes, mas integrá-los talvez numa reflexão mais ampla, mais aprofundada do significado que a fotografia pode ter para o pensamento, não é? Do ponto de vista conceptual. Sim. Que problemas, que questões conceptuais é que levanta, quais foram as respostas que foram dadas, que imagens, que fotógrafos é que nos podem ajudar a pensar também estas questões. E lembro-me na altura a tese tinha seguiria 3 conceitos que depois foram subvertidos à medida que eu fui fazendo a investigação e descobrindo outros caminhos. Inicialmente eram os conceitos de visão, imaginação e tempo. Visão, imaginação e tempo. A imaginação ficou um bocadinho de parte e a visão tornou-se mais questões de percepção e de evidência, digamos, a questão da evidência fotográfica ganhou uma grande preponderância, e a questão do tempo está também, toda ela atravessa o meu trabalho, mas não foi tematizada de uma forma, digamos, sistemática. Mas o trabalho ganhou outras formas. E durante quanto tempo é que estiveste nesse processo de pesquisa da direção? Antes de chegar a este novo rumo. Não sei exatamente, mas talvez uns 3 anos. 3 anos. Mais ou e durante esse período, e antes,
Ias ver exposições? Interessava-te a fotografia de arte ou a arte e as Sim, exposições? fui acompanhando, não de uma forma muito assídua, mas ia procurando ver também o que é que estava a ser feito. Sim. Eu estava a trabalhar também, a maior parte do corpus fotográfico que eu estava a trabalhar na altura são coisas mais clássicas da história Sim. da fotografia. E internacionais? E internacionais, não é? Com poucas exceções, o corpus é internacional. Mas não quis fazer um trabalho sobre a fotografia contemporânea ou sobre aquilo que se passava à minha volta. Se calhar pode ser um vício filosófico. Nós temos este vício sempre de, quando discutimos um tema ou um conceito, fazer um bocadinho aquele trabalho histórico ou filosófico, procurar as raízes. Sim. Normalmente vai sempre aos gregos, vai sempre aos pré-socráticos e aos gregos, e reconstruir um bocadinho a história dos conceitos, porque isso ajuda-nos também muitas vezes a não cair em originalidades, em supostas originalidades que na verdade não são tão originais, do ponto de vista filosófico. Porque os gregos já inventaram tudo. Inventaram tudo. Nós vamos prolongando e cruzando, obviamente, fazendo coisas novas e trazendo novas reflexões. E obviamente essa tendência também a trouxe um pouco para a reflexão sobre a fotografia, e houve também uma necessidade de pensar aqui as questões dos primórdios da fotografia, e nesse sentido os textos, por exemplo, do Walter Benjamin e as histórias da fotografia que eu fui consultando também foram importantes para perceber aquelas primeiras reações à fotografia, a questão do espanto, não é? Que o Pedro Miguel Frade fala em diversos sentidos, mas que também é importante, e perceber também, digamos, o enquadramento histórico da fotografia, não é? Porque ela ao mesmo tempo pode ser pensada conceptualmente, mas também historicamente, e as duas coisas estão imbrincadas, não é? No sentido em que e a tecnologia, as questões tecnológicas também vão acompanhando, digamos, as possibilidades de pensar. Obviamente era diferente pensar a fotografia nos seus primórdios, né, com toda a sua lentidão, com toda uma tecnologia bastante pesada, e digamos com uma recepção também da parte daqueles que viam as fotografias como um objeto novo, alguma coisa de novo, mágico, assustador, ao mesmo tempo a prometer futuros. Sim. Do ponto de vista também da relação com a prova, com o documento, prometer coisas únicas, e pensar a fotografia hoje, que é uma coisa absolutamente disseminada, que todos nós fazemos como um gesto banal. Portanto, mas ainda há o espanto hoje com a fotografia, continua a haver, mesmo com essa massificação. Eu acho que continua a haver com algumas fotografias, em alguns momentos, com algumas pessoas. Eu diria que sim, que ainda há uma força qualquer, uma potência qualquer nestas características de fotografia, seja ela analógica, digital, de nos confrontar com qualquer coisa, não é? Sim. Muitas vezes também, isso é mais óbvio, se calhar, nas fotografias que provocam um afeto, ou de coisas com as quais temos uma relação afetiva, mas também com aquilo que não conhecemos e que de repente passamos a descobrir ou que nos é revelado. E o espanto, sendo uma categoria filosófica também fundamental, os gregos também concebiam, digamos, o espanto como um dos principais motores para o pensamento. Eu acho que este espanto fotográfico também tem qualquer coisa pelo menos para mim, tal como eu entendo, de uma potência de pensamento, não só de fruição perceptiva, de deleite com o enquadramento, como é que a imagem foi construída, mas também uma potência de pensamento. E uma parte do meu trabalho, pelo menos neste livro, foi pensar essa potência de pensamento. E o espanto, será que há espanto do ponto de vista, o espanto filosófico, quando estamos perante estas novas imagens criadas pela inteligência artificial? Ou é só, como é que eu ia dizer, uma espécie de fogo de artifício, uma espécie de ilusionismo e de mágica sobre a imagem, sobre a fotografia? É uma boa questão. Eu não tenho uma resposta.
Não há respostas taxativas e não tenho certezas em relação a isso, mas talvez o espanto maior aí, há um espanto que é relativo à capacidade da máquina de produzir isto, Sim. que é o espanto pela tecnologia, que é o fascínio que a tecnologia gera em nós, Sim. não só da inteligência artificial, mas outras coisas, digamos, que é o espanto da possibilidade de imitar qualquer coisa que foi o humano a fazer e agora passa a ser a máquina. E isso é espantoso, num certo sentido. Agora, e pode ser um instrumento interessante para os artistas, e há já alguns artistas que também trabalham com inteligência artificial, para pôr em causa ou para trabalhar até com categorias tradicionais da arte que estão a ser subvertidas, de criação, de originalidade, de acaso, não é? Sim, sim. De relação com o novo. E, de facto, isso cria, não sei se é espanto ou se é interessante. Muitas vezes. Acho que muitas vezes ficamos na esfera do interessante. Depende. Para gerar espanto produtivo, eu acho que essas imagens terão que produzir outra coisa. Terá que haver, se calhar, um estilo, terá Sim. que haver uma sistematicidade, Sim. terá que haver a descoberta de qualquer coisa, mesmo que seja absolutamente novo, desde que seja absolutamente produzido, que não seja uma representação da realidade. Sim. Agora, a questão que eu devolvo é: isso será fotografia? Eu não sei se as imagens produzidas estritamente por inteligência artificial são fotografias. Ou dependerá daquilo que nós definimos que é a fotografia. Muitas ainda têm por base outras fotografias, não é? Que estão na rede, não é? Portanto, essas outras foram feitas com luz ainda, não é? Sim. Embora hoje o digital consegue fazer muitas imagens praticamente sem luz, não é? Mas só com luz muito tenue, que o analógico não conseguiria, não é? Mas consegue-se fotografar com muito pouca luz. Há uma categoria interessante para pensar isso, que é uma espécie de espectralidade da imagem. Nós podemos, a inteligência artificial, nesses casos em que se calhar recolhe dados de várias imagens, no fundo está a atualizá-las, está a torná-las, a retirar partes ou a adaptar. É como se essas imagens originais fossem originais que são perdidos e entram numa dimensão de espectralidade, em que agem sobre essa nova imagem, mas já não é a mesma coisa. Não é? É como se neste território do digital aumentasse esta dimensão de uma origem que já foi perdida e tudo é transformado, tudo é reformulado, tudo é refeito, ainda que mantenha, num certo sentido, um vestígio de qualquer coisa do passado. E isso talvez seja uma dessas consequências não só do digital, mas sobretudo da inteligência artificial. Não é? Bom, agora vamos ter aqui umas questões que é pensar filosoficamente a fotografia. Porquê? Haverá alguma explicação, digamos que não é básica, mas normal, porque é que os filósofos se entusiasmaram tanto e dedicaram tanto tempo a pensar e escrever sobre fotografia? Eu vou começar pelo meu caso particular e talvez pensar em enquadrar esta reflexão sobre a fotografia também numa reflexão mais ampla sobre a imagem. No meu caso em particular, como eu estava a referir há pouco, o meu interesse pela fotografia surge pelas resistências que ela me cria ao pensamento. Não é facilmente domesticável pelos tais paradoxos que fui identificando. O paradoxo, por exemplo, do tempo, em que nós estamos, quando vemos uma fotografia, estamos ao mesmo tempo a ver qualquer coisa no presente que nos remete para o passado. E a fotografia não é só do passado nem do presente, é simultaneamente do passado e do presente. Ou potencia uma experiência do passado e do presente. O paradoxo da realidade, ao mesmo tempo... Desculpa interromper. Sim. Aí é quando estamos, do meu ponto de vista, a pensar a fotografia, aquela imagem, mais como um documento, não é? Isto já foi, não é? Há ali elementos
que se tivemos naquele ambiente continuam lá, outros mudaram, outros já não estão, mas quando falamos da fotografia, arte ou mais abstrata, não é? Isso pode já não acontecer. Pode não acontecer com tanta intensidade. Acontece a materialidade, não é? Aquela materialidade, e realmente já foi, não é? Foi há 1 ano, há 2, há 5, mas a representação, aquilo que estamos a ver, o que ela representa, podia ter sido agora, não é? Ou pode ser. Esta imagem podemos fazê-la daqui a um bocado porque ainda está ali tudo, não é? Sim. Será menos relevante e terá talvez menos intensidade esse paradoxo do tempo. Ou pelo menos terá menos relevância para os intuitos do fotógrafo, ou do artista, ou do contexto em que essa imagem é experimentada. Mas não deixa de haver um registro. Isto não é só específico da fotografia, não é? Digamos, pintura, todas as técnicas que antecederam a fotografia, também elas foram feitas num determinado período, atravessam os tempos, por aí fora. Acontece que a fotografia é uma conciliação de tempo e registro de qualquer coisa. Nem que seja um fotograma, uma coisa que é uma impressão que não se, né, que sem formas, uma coisa mais uma experimentação mais formal e menos uma representação intencional da realidade. Sim. Mas ainda assim não deixa de haver essa relação com o real. Um termo que eu mantive no meu trabalho, a realidade em exercício, porque não quis deixar cair essa noção, que é muito complexa, muito problemática também, mas da realidade e da fotografia ter um contacto privilegiado com a realidade. Mas também há um paradoxo aqui, porque ao mesmo tempo que há esse contacto, que há esse tocar, ou esse, através da luz, não é? do reflexo da luz nos objetos que atingem a superfície fotossensível, seja ela qual for. Portanto, há um registro de uma determinada realidade, mas ela é transformada pelo olhar do fotógrafo, pelo enquadramento, pelos acasos, pelo que for. Portanto, é e não é. É uma coisa que está em exercício. Não é? E esta ideia de exercício também surgiu, digamos, ao mesmo tempo muito simples, porque se prende com os exercícios mais simples, de mexer nas aberturas, né? Nas velocidades, no enquadramento e trabalharmos com isso, procurarmos. Mas também é do ponto de vista conceptual, porque, de facto, esta grande invenção que foi a fotografia é uma forma, digamos, massificada de nós nos exercitarmos com a realidade e de sofrermos os efeitos desse exercício que os outros fazem. Não é? Seja os fotógrafos profissionais, seja os fotógrafos amadores ou as pessoas que colocam as suas fotografias nas redes sociais e que nos obrigam a confrontar-nos com essas realidades em que elas vivem ou que elas manipulam. E isso faz parte deste exercício, não é? Contínuo que nós temos. Pronto, agora entrei um bocadinho na dimensão do exercício, porque acho que ela também permite, de alguma forma, explicar esta condição do entre dois da fotografia, não é? Dos paradoxos. Portanto, a fotografia, na sua história, foi sempre em crescendo, não é? Em termos de produção, não é? Portanto, a fotografia como um meio de ação, não é? Do fazer. E hoje em dia, e teve muitas funções ao longo dos tempos, hoje em dia continua a ter essas funções, tem mais, isso é essa multiplicidade de funções e de práticas que cria problemas aos filósofos de pensar que ela está sempre a fugir, não? Em grande medida, eu diria que sim, essa multiplicidade de funções. Eu há pouco saltei uma questão que queria ter referido, que era a questão das imagens em geral, e enquadrar o interesse filosófico pela fotografia também, digamos, uma reflexão mais ampla sobre as imagens. Se pensarmos do ponto de vista filosófico, a reflexão sobre as imagens, nós encontramos talvez uma das grandes críticas à imagem logo em Platão, na República de Platão,
em que ele faz um ataque aos poetas, aos artistas que enganavam o povo. Não é? E digamos, na sua sociedade ideal, eles não teriam um papel preponderante e tinham que ser olhados com desconfiança. E também as próprias imagens, e ele indica logo qual é a matriz das imagens, digamos, a matriz original, que são os reflexos e as sombras. E depois todas as imagens produzidas pelo homem também, pelo ser humano, toda a diversidade das imagens artísticas, também tinham de ser olhadas com desconfiança. Isto está relacionado também com a própria filosofia platónica. Nós vivemos num mundo, não vivemos no mundo das ideias, nós vivemos no mundo já da cópia das ideias, e quando produzimos imagens fazemos duplicações da duplicação. Portanto, é uma perversão dupla. E isto tem raízes profundas na cultura ocidental, porque depois também, digamos, a cultura hebraica também desconfia muito das imagens, da produção de imagens. Houve movimentos iconoclastas também ao longo da história. Portanto, sempre houve na cultura ocidental, por contraposição à linguagem e à palavra, uma grande desconfiança em relação à imagem, aos efeitos de contaminação e de sedução que as imagens produzem no ser humano, porque exatamente por esse efeito imediato podem-se furtar à crítica, podem-se furtar à compreensão mais inteligível do mundo. E sempre houve esta tensão. E o próprio pensamento filosófico da filosofia absorveu essa tensão com a imagem. No entanto, a filosofia não pode deixar de pensar aquilo que cria problemas, e sempre foi um bocadinho a minha perspectiva. Houve, no início do século XX, digamos, uma grande preocupação pela reflexão sobre a linguagem, os filósofos da linguagem, como Wittgenstein, o próprio Benjamin e outros autores pensaram muito a questão da linguagem, o papel fundamental da linguagem para o ser humano, mas é mais difícil, sempre foi mais difícil pensar a questão da imagem. No entanto, as imagens estão aí e sempre estiveram. Na pintura, na escultura, na fotografia e no cinema. Portanto, não há como fugirmos a isso. Tinhas feito outra questão, desculpa, Agostinho. A última questão não era esta. Era a dificuldade que o pensamento da fotografia ser fugidia. Não é? Sim, quer dizer, sim. quase uma medusa, não se consegue apanhar. Quer dizer, eu próprio, com uma prática mais fotográfica, mesmo ao nível prático, sei lá, podemos pensar isto. E o nível de pensamento que é necessário ter, imagina que me dizem, pá, veio fotografar um casamento. Pressupõe, é um mundo, um casamento, a fotografia de casamento, ao nível dos equipamentos, escolher o que fazer, os enquadramentos, a história da fotografia de casamento. A estética do casamento. Tudo isso, não é? É uma área da fotografia. Quer dizer, agora vais fotografar presos para fazermos um cadastro como fizeram no século XIX, não é? Para tentar perceber, mais ao nível psicológico, se haveria padrões de taras que fossem perceptíveis através da fotografia, não é? E a fazer esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho também precisa de um tipo de objetivas, um tipo de material, faz-se a cores, faz-se a preto e branco, ou seja, há todo um pensamento conceptual que é necessário fazer sobre a fotografia. E talvez por isso ela se torna muito fugidia, porque são imensas as práticas, porque a fotografia está praticamente em tudo. Quer dizer,
até nas artes, muitas pinturas foram feitas devido à fotografia, não é? Talvez, por exemplo, o nu descendo as escadas do Duchamp, se não fosse a fotografia, talvez essa pintura não existisse, não é? Aquela segmentação do movimento, a cronofotografia que vem anteriormente, não é? Portanto, a fotografia é insidiosa, está em todo lado, portanto, é como andarmos atrás de um fantasma. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que essa diversidade de funções e de pensamentos por detrás dessas funções, de pensamentos e de práticas por detrás dessas funções, torna de facto é um dos fatores que contribui para essa resistência da fotografia, se quisermos dizer, pensar a fotografia. Pois, sim. Nós pensamos as fotografias. E podemos talvez tentar encontrar certos conceitos que permitem unificar determinadas experiências fotográficas. E eu tentei resolver essa questão do ponto de vista filosófico, socorrendo-me de uma noção do Walter Benjamin, que ele utiliza para pensar não a fotografia, mas o drama trágico alemão, que ele escreveu um trabalho que está traduzido em português, como a origem do drama barroco alemão. E no prólogo dessa obra ele procura caracterizar a ideia de um género artístico. O que é esta? A ideia de um género artístico, no caso o drama trágico alemão. Mas eu tentei apropriar-me dessa noção de ideia para pensar a ideia da fotografia. O que é isto da ideia da fotografia? E o que ele diz, de uma forma, e vou simplificar aqui um bocadinho a coisa, nós não podemos circunscrever, assim, delimitar de uma forma dedutiva e demasiado estanque o que é a ideia da fotografia. Nós podemos percorrer os extremos, criar uma imagem virtual, percorrer os extremos, aquilo que é feito e aquilo que é dito sobre, e construir uma espécie de constelação que nos vai dar uma imagem. Mas cá está outra vez, que nos vai dar a imagem, ou seja, que nos vai dar uma aproximação à ideia da fotografia. E eu acho que isso pode ser uma forma interessante, digamos, de caracterizar, percorrer estes extremos, não é? Que são extremos históricos, tecnológicos, de experiências, artísticos, e construir uma ideia, em função também dessas experiências e de conceitos que permitem circunscrevê-los. Esta constelação em torno da fotografia. E isto foi, de alguma forma, a minha tentativa de lidar com isso que referias, com esta diversidade brutal e insidiosa da fotografia, que está aí permanentemente. Foi isso. Mas... sim. Então, uma das críticas que fizeram ao meu trabalho na defesa do doutoramento, que já foi há mais de 10 anos, é que não é propriamente uma tese. Eu não tenho uma tese neste livro. Isso, de alguma forma, foi propositado para percorrer exatamente criar essa constelação. Essa constelação e essa diversidade. Que é muito interessante, e o livro acaba por ser interessante, porque no primeiro capítulo é o pensar fenomenologicamente a fotografia, e os outros é sobre a questão da representação, sobre práticas, não é? O capítulo 2 sobre o Sander, o Augusto Sander, e depois falas também de uma coisa de um livro que eu gosto bastante e um trabalho, que é o Atlas do Richter. Qual é que é a importância do Atlas, não é? Temos essa ideia do Atlas, já vem desde o século XIX, não é? A construção dos arquivos e do Atlas no Richter, do ponto de vista da prática e do ponto de vista do pensamento. O Atlas apareceu-me, até aparece no livro como um discurso, não é? Como uma espécie de desvio. Sim. O trabalho já tem muitos desvios e esse é ostensivamente um desvio. Mais um aí para um lado, para o extremo, para uma ponta. Sim, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com aquilo que eu falava há pouco, da ideia da fotografia. Porque o mesmo pensamento constelacional que está na base da própria ideia de fotografia que eu tentei construir, está também na base, num certo sentido, da própria figura do Atlas. Sobretudo como ele foi
praticado pelo Aby Warburg, não é? O Atlas Mnemosyne, não tanto naquela ideia do Atlas geográfico, que é a primeira noção de Atlas vem sobretudo da compreensão digamos, do espaço e do território, da geografia, mas depois de como a noção de Atlas foi sendo apropriada pela história da arte e pela própria arte, como um meio de produção, como uma forma de pensamento. Nesse sentido em que as coisas podem ser colocadas lado a lado, a criar ressonâncias, não seguindo, cá está uma lógica dedutiva e um pensamento, e uma coisa tem que levar à outra e a seguir vai produzir a outra, por aí fora, mas, digamos, de criar um espaço de pensamento, uma coisa que os teóricos do Atlas, o Didier Berman, por exemplo, também refere, que é a ideia de haver um espaço visual de pensamento. E parece-me que o Gerhard Richter segue também nessa, digamos, seu modo, utiliza o Atlas como esse espaço visual de pensamento, em que nele aparecem reproduções de peças, de obras, de outros trabalhos que ele produziu, mas também, digamos, um trabalho sobre o próprio processo de criação artística. Embora ele não o diga, mas consegue-se perceber que há ali elementos que têm a ver com... Aparecem muitas fotografias que ele depois vai utilizar em pintura, fotografias que ele não utiliza. Recortes de jornais, da imprensa. Recortes de jornais, da imprensa, por aí fora. É também uma forma de delimitar um campo, não? Parece-me que sim, delimitar um campo. Sim. E é uma obra aberta. Pois, o Atlas tem... Está a delimitar e é aberto ao mesmo tempo, aberta. Porque tem imagem. É mais polissémica do que se fosse a escrever, se tivesse escrito. E isso está relacionado também com o Atlas do August Sander, que ele não chamava de Atlas, é uma expressão do Walter Benjamin que me ajudou a encontrar o título para o livro, a realidade em exercício. E a determinada altura, o Benjamin, na pequena história da fotografia, refere-se ao trabalho do August Sander como um atlas de exercício, ou um atlas em exercício. Que é a fotografia dos profissionais de toda a sociedade de Berlim, acho que era, já não sei alemã, qual era a cidade, alemã. Sim, da Alemanha. Tanto o advogado, o solicitador, o talhante, os camponeses tinham um papel fundamental na relação com... Mas depois havia 7 categorias principais, ele depois foi desdobrando as coisas. E é interessante que o Benjamin se tenha referido, em alemão é o termo Übungsatlas, forma só uma palavra só, e a tradução foi um problema, e a Maria Filomena Mulder também me ajudou com isto, e encontramos uma tradução que é ligeiramente inventiva, mas que ao mesmo tempo dá conta desse caráter infinito do Atlas, que não terminou, que nunca pode terminar, que é o Atlas em exercício. Em aberto, claro. Em aberto, está em exercício. Tal como a fotografia, digamos, pode delimitar temporariamente pelo seu enquadramento uma parte da realidade, mas é virtualmente infinita. Não é? A captação, o registro fotográfico é virtualmente infinito. E digamos, este pensamento constelacional, o pensamento com o Atlas, esta ideia de um exercício que se vai fazendo, e no caso August Sander, o título da obra era o rosto do tempo. O rosto do tempo. O rosto? O rosto do tempo. E o que ele está a fotografar é muito curioso, porque embora seja num campo do retrato, está a fazer aquilo que falávamos há pouco, que é fotografar tudo o que existe. Ele não discriminava classes, não discriminava indivíduos da sociedade. Mas fundos neutros, não há pouco ar do tempo, e enfim, do ponto de vista arquitetónico, não é? São sempre fundos neutros, é só a pessoa e a roupa que veste, não é? Sim, e os profissionais que não estão a trabalhar, que é fundamental. Se interromperam qualquer coisa. Se compararmos com
quer com a fotografia do construtivismo na altura, quer com outros fotógrafos alemães mais próximos do nacionalsocialismo, normalmente os trabalhadores estão a trabalhar, estão a produzir. Sim. Isso é E ali estão em pose. Aqui estão em pose. Estão ao mesmo nível do advogado. Do advogado. O ponto de vista é sempre semelhante, não é? A objetiva também é semelhante, não há distorções. É muito interessante. E essa espécie de, digamos, colocar as coisas lado a lado e permitir que seja o observador a construir a partir do Atlas a sua leitura e a sua construção daquilo que está perante si. E acho que o Atlas do Gerhard Richter, de uma forma completamente diferente, também é, digamos, um convite a que quem folheia ou quem vê aquele Atlas exposto, que cria as suas relações, que cria as suas construções do real. E como fez depois o Becker, não é? Ao fotografar os depósitos de água também é a mesma ideia, não é? Quer dizer, é uma... Eles até tinham... Algumas obras tinham 2:2, dentro da mesma moldura. Sim, acho que tinham 2:2, montavam em painéis 9, não é? Portanto, quebravam a individualidade, não é? E o espanto individual para apresentar, para criar conjuntos. Não é? Pois, e essa prática que a fotografia, e são essas rasteiras que achamos, então é isto, e na próxima já está, já foi tudo destruído. E é curioso porque parece que hoje estamos na mesma. Há uma evolução tecnológica, não é? Qualquer dia chegamos aos 200 anos da fotografia, não é? Da existência da fotografia enquanto técnica, mas a fotografia continua a ser a mesma e o espanto continua a ser o mesmo. Isto porque alguns fotógrafos, talvez mais velhos, estão um pouco desanimados com a prática fotográfica, tal como na arte também acontece, não é? Quer dizer, o fim da arte, não é? Por exemplo, o fim da pintura, que foi anunciado nos anos 90 e que agora voltou. Claro que não é o todo, não é? Há sempre algumas pessoas individuais que já não faz sentido fotografar. Há sempre entre os fotógrafos aquele pensamento, já me lembro nos anos 80 se falarem nisso, já tudo foi fotografado, não é? Mas há sempre novas formas de fotografar porque são autores diferentes, são pensamentos diferentes, cabeças diferentes. Que sentido é que faz ainda hoje fazer fotografia como prática? Há quem dê autoral, enfim, não gosto muito do termo, mas qualquer que seja a prática, tirando a fotografia documental, fotojornalística, mas há outro tipo de fotografia que não tem, digamos, como uma utilidade pragmática e imediata. Que sentido é que isso ainda faz? Quem a faz, o que é que se quer dizer? Não sei, Agostinho. Não sabes? Eu vou tentar responder. Tu ainda fazes fotografia? Eu deixei de fazer fotografia. E porquê? Por acaso não falámos disso há pouco. É curioso. Eu acho que não sou o único a quem terá acontecido isso. Porque às vezes quando se começa a pensar sobre aquilo de que gostamos, matamos a coisa, matamos a paixão. E foi, coincidência ou não, foi durante um período de 5 anos ou mais em que eu estive a fazer o trabalho académico encarcerado, que por um lado eu tinha menos tempo para fazer fotografia. Eu podia ter utilizado, nem que fosse as saídas de passear com a máquina como uma forma de, digamos, desanuviar, mas isso aconteceu poucas vezes. E coincidência não, foi durante esse período que deixei de fazer fotografia com tanta regularidade. E de sentir essa necessidade. Tenho feito muito esporadicamente.
há anos que eu não pego na máquina para passear, ter fotografias com o telemóvel cada vez mais. Sim. Mas encontrei uma nova paixão que é semelhante à fotografia, que é o vídeo e o registro. Isso E os temas são os mesmos? ganharam foco. Aquilo que eu percebi que era uma relação que eu tinha com a fotografia, de registro do momento e de registro de aspectos afetivos e territoriais dos espaços com os quais eu tenho uma relação afetiva, que era, digamos, uma parte da fotografia que eu ia fazendo. Comecei a perceber que precisava de fazê-lo de uma forma mais concentrada, por razões pessoais e de coisas que me foram acontecendo e que eu fui pensando. Precisava de fazer isso e que a fotografia não era suficiente para fazer o que eu queria. Eu precisava de voz, precisava de um tipo de narrativa que a fotografia não me podia dar e precisava de um tipo de registro da memória que não é estritamente o fotográfico. E a imagem em movimento é que me pode dar isso e me tem dado isso nos últimos tempos. Então tenho feito registro familiar e territorial, sobretudo do Algarve, que foi onde eu cresci, na zona de Portimão e na Serra, que foram sítios que eu fotografei desde que comecei a fotografar e agora estou a filmar. Estás a refazer as imagens que de alguma a ideia, a memória em vídeo, em imagem animada. Sim. A recuperar as memórias. Sim, e percebi que também tinha uma relação, também falo disso um bocadinho no trabalho, esta relação que a fotografia tem com a morte, que é também um bocadinho um lugar comum, quer dizer, não é um lugar comum, há raízes históricas para isso. É o epítome disso, não é? Sim, sim. E também os primórdios da fotografia, digamos, também nas máscaras mortuárias, que se faziam dos mortos, primeiro com gesso ou outros materiais que modelavam o rosto dos mortos. E a fotografia, uma das primeiras utilizações também foi essa, foi logo a substituir essas máscaras, porque permitia registar os mortos. Sim. E ao mesmo tempo a fotografia tem toda essa relação com o tempo, com a morte, aquilo que passou e que já não podemos recuperar, esse caráter quase mais melancólico da fotografia e desta nossa luta humana contra a perda e a destruição do mundo. Não é? Essa é das poucas capacidades, mesmo que frágeis, que a fotografia tem, é de lutar contra isso, de registar, de impedir, mesmo que as coisas desapareçam, elas já estão registadas. E percebi que sempre também tive essa, digamos, essa relação com a fotografia que vem desse lado. E talvez, amadurecendo algumas ideias, algumas experiências, percebi que tinha que lutar com isso com outras ferramentas. A fotografia tem uma força única nessa relação com a morte, que o cinema e o vídeo e a imagem em movimento não têm, mas por outro lado a imagem em movimento permite fazer outras coisas. E fiquei aqui um pouco neste dilema. Então não tenho feito muita fotografia também por causa disso. Agora, em relação à tua outra questão, da arte fotográfica ou daquilo que os fotógrafos, que sentido faz fazer fotografia ainda hoje? Não sei, fiquei a pensar. Para já, pelas razões que temos falado, é muito difícil nós circunscrevermos a fotografia, a prática fotográfica contemporânea, seja ela mais ou menos artística, o que é que isto seja. Há aquela fotografia Isto é muito forte. é muito forte, não há microfone que resista. Vocês ali, com isto o dia todo, deve ser horrível, não? Está tudo insonorizado ou não? Sim, eles fizeram umas janelas melhores há 2 ou 3 anos, melhorou. E habituamos a isso, mas
Então vamos lá voltar a esta parte que é muito interessante, que é um pouco aquilo que eu tinha aqui, que funções têm ou são pedidas à imagem e à fotografia hoje, não é? Consegues retomar aí o pensamento? Sim, eu vou tentar avançar um conjunto de possibilidades que não são nada originais, não são nada. São uma forma de tentar pensar isto, o significado que pode ter para fazer fotografia hoje, seja no campo dos fotógrafos que têm a fotografia como profissão, seja naquilo que a fotografia nos pode dar ainda neste tempo de massificação da fotografia em todos os campos. Sei lá, há uma tradição da relação da fotografia com a arte conceptual. Se nós pensarmos, por exemplo, nos Becker, são fotógrafos, são fotógrafos a sério, professores de fotografia que fizeram escola. Então, ao mesmo tempo, há um lado conceptual de trabalho sistemático com as coisas, que é quase tão importante como, ou melhor, está de tal forma relacionado com a sua prática fotográfica e com o modo como olham para o mundo e para as coisas, que o conceito se torna prática. Mas muitas vezes a fotografia também é na arte contemporânea utilizada mais como uma ferramenta do que propriamente como um fim em si, mais uma ferramenta em função de um determinado conceito que se quer pôr em prática. E nós podemos olhar, por exemplo, para aquilo que faz o Jeff Wall ou artistas contemporâneos e perguntar-nos: é fotografia? Que tipo de fotografia é que é? O que é fundamental aqui? Porque são fotografias encenadas, que muitas vezes dialogam mais com a história da pintura do que propriamente com a história da fotografia, mas ao mesmo tempo é fotografia porque utiliza, digamos, uma tecnologia fotográfica. E o trabalho de um fotógrafo, não temos que ir a um fotojornalista, mas um fotógrafo que anda a percorrer uma determinada área metropolitana, urbana, e está a fazer um registro, né, daquilo que existe. Como o Duarte Belo. Como o Duarte Belo, como o Paulo Catrica. Também há conceito e também há uma reflexão sobre aquilo que está a ser feito, mas é outra coisa. Então há aqui dois polos, entre, por um lado, um polo mais para a relação da fotografia com a arte conceptual e um polo que eu não quero chamá-lo mais purista, mas mais fotográfico na sua relação, no modo como há um trabalho, há um exercício com a realidade. Mais arquivista, não? Mais arquivista, talvez, sim, e documental, nesse sentido. Como os fotógrafos das expedições das sociedades geográficas do século XIX, não é? Que era documentar o mundo. Sim, essa ideia não arquivista no sentido de uma imagem neutra, não é? Mas da recolha, da representação da realidade, não é? Para futuras gerações e para mostrar, não é? E uma coisa que eu acho que pode unir estas duas vertentes, eu estava a pensar nisto há pouco, até por causa do Walter Benjamin. É uma coisa que eu utilizo muito nas minhas aulas e quando falo sobre estas questões. É uma passagem que ele tem num dos prólogos que ele escreveu para uma obra inacabada, que também é um atlas, num certo sentido, que está traduzido em português como As Passagens de Paris. Que é aquela recolha de citações e de pequenos comentários que ele fez, organizados tematicamente, sobre a cidade de Paris no século XIX. E num dos prólogos, que ele escreveu dos prólogos, ele vai referir-se ao Nadar, ao fotógrafo Nadar. E não aos belíssimos retratos do Nadar, nem às fotografias de balão, não sei o quê, mas às fotografias dos esgotos. Se há fotografias que têm significado político, são estas fotografias, aquilo que deixa, o Nadar, ele inscreve o seu nome, sobretudo pelas fotografias dos esgotos subterrâneos, dos esgotos da cidade de Paris. E associa isso. E associa esse significado à capacidade que a fotografia tem de fazer descobertas. E isto é ao mesmo tempo tão simples, mas ao mesmo tempo
ao mesmo tempo tão simples e verdadeiro. Sim. A grande capacidade que a fotografia tem, além desse lado arquivístico, é de descobrir, nem que seja para arquivar. Sim. Descobrir, fazer descobertas. E ao mesmo tempo isso dá uma conotação política ao gesto. No caso, se pensarmos nos esgotos, digamos, de repente, deixa de haver aquela a Paris dos Boulevards, a Paris do Haussmann, a Paris do Luminosa, e entramos naquilo que permite à cidade funcionar. E fazemos jus àqueles que construíram os esgotos. E inscrevemos historicamente a cidade nas suas entranhas também. E podemos fazer isso também na periferia de uma cidade. Mas também o próprio Jeff Wall, o que está a fazer, digamos, ao revelar e ao jogar com as suas encenações do cotidiano, não estará também a fazer revelações sobre o próprio cotidiano e a fazer-nos descobrir coisas sobre o que acontece. E muitas vezes, quando eu próprio me confronto, ou quando me confronto com esta questão digamos, do significado da fotografia contemporânea, nestas tensões entre o conceptual e o fotográfico, mais purista, eu disse, não, mas se calhar fazer descobertas é aquilo que nos resta. Sim, e que é interessante e que cria espanto, porque o fotógrafo tem uma apreensão da realidade, das coisas, não é? Do mundo das coisas, que quem não pratica a fotografia possivelmente não tem, não é? Quer dizer, num plano geral, o fotógrafo pode estar a ver uma composição pormenor que, por exemplo, no cinema é um fotograma que passa no meio de 20 ou de 50, na fotografia torna-se a obra. E ao tornar-se a obra está a valorizar aquele segmento da realidade, não é? Aquele pequeno caos. Eu lembro-me sempre, quando me lembro disto, venho sempre à imagem, o Blue Velvet do David Lynch, o início, não é? Aquele a passear de carro naquela paisagem bonita, fantástica, cores perfeitas, e depois vai realmente ao esgoto, não é? Onde está tudo isso. Ou seja, essa capacidade que o fotógrafo tem de segmentar a realidade em pequenos momentos, ou de a construir, não é? Quando assim o pretende, e de tornar isso a obra, ou dizer isto é que é interessante. Quer dizer, nesta rua toda, isto é que é interessante. Sim. Em vez de, bem, como fez a outra americana que fotografou os prédios todos, mas isso, enfim, é outra atitude. Ou seja, são estas atitudes todas que nos estão sempre a rasteirar. Exato. É isto, mas também é o contrário. Exato. E o contrário do contrário. Ou seja, essa constelação não há qualquer hipótese de delimitar nem colocar fronteiras na fotografia, porque ela é sempre fugidia, não é? Mas achas que continua a ser interessante também pensar sobre a fotografia e isto, no teu caso, vais continuar a trabalhar sobre a fotografia ou não? E na contemporaneidade, não? Sim, eu espero que sim. Não tenho feito de uma forma tão digamos, sistemática como eu fiz no passado, mas estas coisas vão acontecendo. Quer dizer, entretanto, lancei o livro, estou aqui nesta conversa, tenho alunos e alunas que estou a orientar de mestrado, também estou a trabalhar sobre fotografia, e isso também me obriga a ir materializando e aprendendo também com aquilo que está a ser feito e produzido. Portanto, dessa forma, sim, continuo. Faço parte de um projeto também sobre cinema, em que, digamos, a minha função nesse projeto também é pensar esta relação da fotografia com o cinema a partir da morte, da noção de morte. Portanto, também estou a escrever neste momento também, a voltar a alguns temas fotográficos pelo viés da morte,
e a reler o Roland Barthes, a ler um teórico do cinema que é o Stanley Cavell, que também tem um trabalho muito interessante sobre fotografia e cinema. Portanto, sim, espero continuar a trabalhar teoricamente sobre fotografia e também percebendo o que é que está a ser feito, não é? Ver o que é que está a ser produzido e de que forma é que existem novas descobertas ou não. E um jovem fotógrafo ou não, não importa aqui a idade, um fotógrafo que se interesse por estas temáticas e queira refletir até sobre o seu próprio trabalho, o que está a fazer, há alguma possibilidade de falar com vocês, ir à faculdade? Claro. Sim. Porque isso é uma coisa que se está sempre a falar neste país, que não há comunicação entre a universidade e, enfim, a sociedade, essas balelas todas, não é? Sim. Mas há sempre a possibilidade de alguém que se interesse por isso ou queira aprofundar algum campo, pode ir ter com vocês. Claro. A questão que são sempre os discursos, porque muitas vezes o discurso, como referis, o discurso da prática fotográfica nem sempre é coincidente com o discurso teórico e o discurso académico. E ainda bem. Nem sempre, ou quase nunca. O conflito é que é interessante. E o conflito é interessante e aprendemos. Mas tem que haver uma disponibilidade mútua, não é? Sim. E normalmente essas coisas fala-se muito também do ponto de vista académico, de sairmos da nossa toca, de termos uma relação com a sociedade em geral. Quem trabalha em estética ou a teoria da arte também, obviamente, ter uma relação com as práticas artísticas, com aquilo que vai sendo feito. Mas é preciso afinar as coisas, não é? Porque o discurso ou pode tornar-se desinteressante, digamos, o discurso académico pode tornar-se desinteressante ou banalizado para quem faz a prática. Mas sim, aqui no IFIL Nova estamos muito receptivos também a este trabalho mais com a prática e obviamente, nomeadamente também com a relação com a cidade. Também houve um projeto recente que tivemos sobre a questão da cidade, em que a fotografia também foi convocada para nos ajudar a pensar a cidade, não é? Do ponto de vista da representação. Que tem uns vídeos no YouTube, não é? Como é que se chama? Rua de Sentido Único? Não. Ruas de Sentido Único foi um programa de rádio que tivemos na Antena 2, com 2 séries, que também se encontra no site do IFIL Nova. Houve um ciclo de seminários intitulado A Cidade nas Práticas Artísticas e a fotografia foi uma das práticas artísticas convocada. Portanto, está na vossa página, tem lá os links para isso. Sim. Foi organizado sobretudo pelo Humberto Brito, mas também com a colaboração do Paulo Catrica, fazia parte desse projeto. E quem tiver interesse, pode assistir. Humberto Brito, que também pertence à Nova, que também faz fotografia, não é? Sim. Já agora uma questão, há bocado falamos nisso, pois não explorei também a questão estética, não é? Hoje em dia, parece-me daquilo que vejo, parece mais fluida. Há uns anos atrás, há umas décadas, parecia mais estanque, não é? Por práticas. Havia os descendentes, os discípulos do Cartier-Bresson, da escola americana, dos coloristas Martin Parr, dos ingleses, não é? Agora parece mais fluido e, do ponto de vista estético, parece que há menos preocupação com a composição. É só uma ideia minha ou achas que está a acontecer alguma coisa? Ou não é importante? Mas achas que há uma explicação também pelo facto de haver menos escolas? Não, há mais escolas. Há escolas do ponto de vista de padronização. Não é? Porque, eventualmente... Não sei. Se calhar estás a falar de um período em que a fotografia ganhou preponderância artística, ou pelo menos começou a entrar em circuitos
de relevo, as galerias a ser partilhada. Sim. E as revistas também. Revistas. Também criavam esse corpus de padronização estética, não é? Sim, e eram menos. Era mais fácil de circunscrevê-los. Exato. Era mais fácil de conhecer. Era mais fácil de conhecer, de seguir. Hoje é uma infinidade. Diz o Fão Coberto a propósito disto, que a nossa única possibilidade hoje é fechar a torneira, das imagens, não é? Sim, sim. Das redes sociais ou aqui ou ali. Não, o Fão Coberto é ótimo para pensar estas questões, não é? Sim. Mas ali há uns anos, porque comecei a sentir isso até aí pela Europa, em algumas exposições que fui ver, enquadramentos muito estranhos ao nível da composição, até num fotógrafo, não sei, na Alemanha, já não me lembro bem onde, mas fotografias noturnas muito estranho, não tive dificuldade em perceberes ao nível da composição e da estética, não tive dificuldade em me relacionar, não é? Até é mais fácil relacionar-me com os fotogramas, não é? São mais, parece, e que muitos são de por acaso e não são construídos, e fez-me fez-me pensar porquê isto, não é? Não está só a contrariar as leis da estética, a própria luz, como são imagens noturnas, a luz torna-se mais importante e as zonas de sombra, não é? E parece que estava tudo... Mas não havia uma coerência estilística? Não, tudo muito estranho. E depois isto, durante uns tempos andei com isto e um dia apanhei um texto na internet de um francês, um teórico, que falava de que poderia estar a existir uma alteração estética devido a hoje muita da prática ser através de ecrãs, ser feita através de ecrãs. Nós olhamos para o telemóvel, torna-se um ecrã, digamos, não uma visão óptica, não é? Cónica, em que retiramos a informação, só estamos a olhar pelo óculo da máquina, não é? E a composição pode se tornar mais precisa. Quando estamos a fotografar através de um ecrã, estamos a incluir o ecrã no resto da cena, não é? Ele dava essa explicação. Enfim, não pode-se ter um bocado, mas não acredito plenamente. O mundo também está mais fluido, ele próprio. Diz? O mundo está mais fluido. Pois. Mais, sei lá, mas maior comparando imediatez, mas... quem fez quem teve um pouco a prática de fotografar mesmo sem olhar, o Andras Müller-Pohl, o alemão, e o Clouseau menos, mas também um pouco, não é? Mas as imagens, não sabemos todas as foram produzidas, mas as escolhidas têm equilíbrio interno, são imagens com equilíbrio interno. E estas eram estranhas, não apostavam no desequilíbrio, porque aí percebe-se, não é? Que é um desequilíbrio, e nós conseguimos de algum modo reequilibrar, não é? Entendemos? Isto estava num campo quase do inumano, não é? Aquele mundo. Mas enfim. Há um fotógrafo ao qual eu me refiro também no livro, o Daido Moriyama, que é um fotógrafo japonês. Que é aquela prática fotográfica muito ação-reação, aquilo é... Sim, mas tem equilíbrio interno. Tem equilíbrio interno. A luz, as sombras, o grão, tudo aquilo. Nem seja uma escolha, não é? Ele vai escolher aquelas fotografias que, de alguma forma... está perfeito. Tenho pena não ter registado o nome e as imagens, porque ainda hoje e já lá vão uns 4 ou 5 anos, isto ainda hoje me assola. Essa questão que referias do modo como nós olhamos, ou espreitamos assim, olhamos para o ecrã, é interessante porque uma das coisas que nós desenvolvemos quando começamos a fazer fotografia, é isso também referias há pouco, que é o olhar fotográfico. Nós estamos a olhar para uma coisa, mas estamos a ver qualquer coisa virtual. Que eu, tendo deixado de fazer fotografia de forma regular, perdi. Mas tinha claramente a sensação, quando estava a fazer fotografia mais regularmente, eu não estava nos passos da mesma forma como estou agora que faço menos fotografia. Perdi isso. E isso também tem que ver com algumas ideias que eu tento desenvolver no livro a partir da noção de exercício, porque o exercício também provoca uma certa alteração em nós.
É aquela coisa do aperfeiçoamento. O exercício serve para, seja no malabarismo, ou seja no fotógrafo ou no escritor. É a coisa do ter mão. Um escritor que tem mão. Sim. Um fotógrafo que tem olho. Sim. Isto é muito interessante. Que tem ter esta capacidade de... É uma coisa que se exercita, mas que ao mesmo tempo implica um trabalho imenso de conhecimento da técnica, de, digamos, de imersão, de conhecer a coisa, de ter até uma, digamos, um background ou um estudo e ver imagens. Um atlas de imagens. Um atlas de imagens. Da mesma forma que um escritor normalmente escreve depois de ter lido muito, Sim. também é bom que um fotógrafo fotografa depois de ter visto muitas fotografias, nesse sentido. Nem E que criar seja, o seu atlas, o seu campo de interesse. e criar o seu atlas. E que se for para fazer fotografia desequilibrada, pelo menos que seja para reagir a qualquer coisa. Sim. Não. E não simplesmente por falta de prática. Nesse sentido. Sim. Mais profundo Sim. do que é que pode entendemos por prática e por exercício. Sim. Mas estava a lembrar por causa da questão do olhar. Sim. E outra coisa que também nós estamos a assistir cada vez mais é que, e eu estou a falar agora, digamos, não dos fotógrafos, mas da prática de fazer fotografia. O telemóvel que nos obriga é a fazer fotografias na vertical. Nós cada vez estamos a olhar menos as imagens. Não é o telemóvel que nos está a obrigar a fazer isso, é as redes sociais. As redes sociais, sim. Só aceitam as fotografias nesse formato alto. Se tens uma horizontal, tens que a reenquadrar. É o condicionamento das redes sociais, do Instagram e do Facebook. E isto é difícil de demonstrar, mas nós podemos facilmente aceitar que estão a ocorrer alterações perceptivas generalizadas no modo como nós nos relacionamos com as imagens, pelo facto dos enquadramentos estarem a ser transformados também. Sim. E se quisermos extrapolar isto filosoficamente, estamos a perder o horizonte. Estamos a perder o horizonte. No sentido em que o nosso olhar está cada vez mais... pronto, mas isto é uma extrapolação que não sei se... Estamos a perder as margens de algum modo. Fica para lá do essencial, não é? Sim. E mesmo no retrato também. Mas o retrato sempre foi mais ao alto. Não é? O retrato lida mais facilmente. Exceto falhou-me o nome, aquele fotógrafo que fotografou o Stravinsky com o piano. Arnold Newman, acho eu. Talvez. Aqueles retratos psicológicos, não é? Que eram muito horizontais. Tu falas no teu livro, era uma coisa que me falhou, gostava que falasse um pouco sobre isso, que acho interessante e acho que é um conceito com alguma dificuldade, para mim é difícil de pensar, que é a queimadura do real. A questão da fotografia e da queimadura do real. Podes elaborar um bocado sobre isso? Posso tentar. Mais uma vez é uma expressão que se encontra num texto do Walter Benjamin, na Pequena História da Fotografia. Eu tentei utilizar e prolongar essa imagem da queimadura para pensar a fotografia fugindo de lógicas de causalidade. Por exemplo, fotografarmos aqui aquela árvore pode ser pensado do ponto de vista da causalidade. Eu fotografo, a árvore está ali, é imprimida, é a causa da impressão. E depois há uma outra categoria que também se tornou muito banal, que é da indexicalidade, do index, que vem da semiótica do Peirce e traz toda essa conotação também de uma linguagem da comunicação e da semiótica, por mais que tenha depois um fundo filosófico por trás. E a queimadura, a ideia de combustão, significa que há algo de incontrolável. Portanto, nós podemos pensar segundo a lógica da causalidade. Agora, quer no processo de fotografar, quer depois no processo de olhar para a fotografia, ter a experiência, como na recepção da experiência da fotografia. E a nossa recepção ou dos outros ou todas as recepções? Todas as recepções. No fundo é como se
a realidade, o real ou a árvore, tivesse provocado qualquer coisa. Uma espécie de combustão do real. Isso depois vai criando os seus efeitos. Podes-me dizer, mas existe em qualquer experiência humana, com a pintura, qualquer experiência banal, cada um terá a sua experiência de uma forma única. Não é? Aquela coisa, cada um tem a sua experiência. Na fotografia, o que acontece é que há uma representação do real. Ou, digamos, vamos manter-nos aqui dentro destes termos, há uma representação do real. Ele é apresentado de uma forma combustiva. Não é? É uma queimadura do real, que vai queimando conceitos, que vai com, digamos, e isso o Walter Benjamin refere-se a isso, salvo erro, numa altura em que ele está a falar dos retratos do David Octavius Hill, portanto, 40, 50 do século XIX. Olhar para... Jamais esta fotografia será arte, no sentido tradicional do termo. Não é? Porque há uma queimadura do real. Portanto, há aqui outras coisas que entram em jogo, não é? Que já não podem ser compreendidas de acordo com os conceitos tradicionais da arte ou da pintura. Depois ele também refere-se, mais ou menos nesse contexto, para a peixeira do David Octavius Hill, como ao olharmos para esta fotografia, nós somos levados a procurar o nome desta anónima. É quase que essa ideia de que a representação da figura humana pela fotografia traz aqui um acréscimo de quase que, podemos achar que hoje em dia isso já não faz muito sentido, porque a figura humana está de tal forma disseminada que interessa pouco quem é aquela pessoa, qual é o nome dessa pessoa, mas por outro lado é tipo, aquela pessoa existe, não é? Tem uma existência, não é? E nós podemos ser tentados, levados a crer. E isso faz parte desta queimadura do real, que no fundo é uma tentativa minha de pensar com outras lógicas de efeitos do real sobre a imagem fotográfica, que vai queimando conceitos. Todos aqueles conceitos que nós achávamos que seriam fáceis são fotografados. Temos que partir para o próximo, que este já foi. Este já foi. Ou a fotografia vai produzir e está sempre. Isso é também um pouco a eterna juventude e novamente o espanto. É sempre a nova forma de nos espantarmos, porque isto já não tem interesse, não é? Este ponto já foi queimado, vamos partir para o outro, vamos procurar outro. Sim, e a própria dificuldade dos conceitos que tentam abarcar a fotografia se estabilizarem. Sim. Há aqui uma instabilidade que é provocada pelo real singular. Sim. A filosofia, digamos, uma caricatura da filosofia, não da fotografia, mas da filosofia, é criar conceitos, encontrar conceitos que expliquem a diversidade fenoménica. Então, o conceito do belo, o conceito de verdade, isto é, desde Platão. A fotografia subverte isto tudo. Porque é aquela realidade, a singularidade daquela realidade. Mas a fotografia é isto e é aquilo. Não, mas então, e aquela fotografia que representou aquilo especificamente? E há esta tensão latente nos conceitos que tentam circunscrever a fotografia, esta necessidade de prestar sempre atenção ao singular, àquela fotografia. E um outro filósofo, Derrida, utiliza, que gosta muito de brincar com as palavras também, a fotografia fotografa os conceitos. Agora, fotografa, a ideia da grafia, é escrita com luz, escrita não é? com luz, é como se a luz escrevesse os próprios conceitos. Sim. E torna-os instáveis, torna-os problemáticos. O meu interesse pela fenomenologia enquanto a corrente filosófica, e podemos interpretar o Roland Barthes como tendo sido também não um fenomenólogo, mas alguém que leu a fenomenologia, ele refere-se na Câmara Clara a linguagem fenomenológica. Digamos, o meu interesse nesta corrente filosófica prende-se também com a noção de evidência, porque na fenomenologia é muito importante esta ideia de uma espécie de fé perceptiva do que aquilo que nós estamos a ver corresponde de alguma forma a uma evidência. Não é?
É uma tentativa de não duvidar daquilo que existe à nossa volta, que é evidente. Uma coisa que vem desde o Descartes e depois com o Husserl tematiza muito bem. E alguns fenomenólogos, nomeadamente o Husserl, também escreveram sobre fotografia, e a mim interessou-me sobretudo perceber o que é isto da força de evidência fotográfica, que é uma expressão do Roland Barthes. O que é isto de ter as coisas com força? Que é diferente da verdade e da falsidade. Coisa que também falávamos, não é? Da questão da verdade. Uma coisa é a fotografia ser vista como verdadeira ou falsa. Então, aí entramos no terreno epistemológico, no terreno do conhecimento, se representa aquela pessoa ou não. Outra coisa é ela ter força de evidência. É prévia. É tipo aquele choque. Aquela coisa. Nós estamos, mesmo sem conseguirmos tematizar ou perceber se aquilo é verdadeiro ou falso, nós já estamos a ser confrontados, já fomos queimados por qualquer coisa. Isso tem consequências conceptuais e do ponto de vista teórico. E, digamos, a primeira parte do meu livro é uma tentativa de perceber isto, de perceber esta evidência. Quais são as raízes filosóficas e antropológicas da evidência e como é que especificamente a fotografia vem entrar nesta questão filosófica, obrigando-nos a responder a isto de forma específica. E isto prende-se com esta coisa da singularidade, porque é a evidência do singular. Sim. A evidência do singular. Pois, porque grupal é um caos. É um caos. Com mais que mas é um caos. Já os fotógrafos, como falámos do Becker, que tentam criar... Sim, mas depois não tens só os depósitos de água e madeira, depois já tens não sei o que é que vai em, sei lá, em concreto ou outros materiais. É este pescadinha de, não é bem a pescadinha de rabo na boca, que essa está em círculo. Este é uma enguia em permanente fluidez, como tu dizes. O tempo de fluidez acho que é muito interessante para hoje, e essa possibilidade, todas as práticas também é fascinante e muito interessante, e todas terem, digamos, que o seu valor, não é? Estarem ao mesmo nível. Acho que isso não é muito importante, é a importância do fazer. Quer dizer, o ser humano é o homo operandi, não é? Quer dizer, o fazer também é o pensador, também é importante, mas quem tem a capacidade e gosta e tem a possibilidade é fazer e não se perder em projetos que não faz. Partir para a ação. No princípio era a ação. Para finalizar, gostava de colocar uma questão, não sei se é bem um truque, se não, quer dizer, se vivesses num mundo perfeito, este livro saiu em dezembro de 2023, estás doutorado, estás a estudar, estás na força da vida, o que é que gostarias que acontecesse? Não é neste país, mas hoje nós circulamos. O que é que achas que era interessante, seja do ponto de vista filosófico ou fotográfico, o que é que era interessante acontecer ou estar a acontecer? Tens alguma ideia sobre isso? Não. Isso é uma questão muito ampla. Isso é uma questão muito ampla. Sim, mas podes falar sobre uma coisa muito simples. Sei lá, um mundo perfeito, sei lá, uma pessoa diria, olha, ganhar o Euromilhões, por exemplo. Okay. Quer dizer, o que é que seria interessante para ti, não é? Porque és, tal como outro jovem, fizeste um livro, nós temos sempre esperança, não é? Enquanto há vida há esperança, não é? Mas a ideia do mundo perfeito e da possibilidade, era bom isto acontecer ou... Vou tentar dar uma resposta não demasiado complexa. Apanhaste-me surpresa com esta questão. Tentando não sair demasiado da fotografia, mas sem falar na fotografia. E ficando na questão do tempo. Porque é um tema que eu sempre tive um fascínio muito grande pelo tema do tempo, e acho que talvez os meus interesses estejam neste momento a convergir para isso. E também um pouco, penso eu, estas coisas nunca são muito conscientes. Tal como a fotografia, enquanto tema de trabalho, nunca foi muito consciente, foi mais afetivo. Sim. Eu gosto de trabalhar assim. Está sempre. As coisas têm interesse histórico-filosófico, conceptual, teórico, mais ou menos estratégico, mas se nós não tivermos, digamos, uma energia,
uma energeia, como os gregos diziam, as coisas não fluem. E eu estou a ser um pouco, digamos, empurrado para o tempo, acho que pelos tempos que vivemos. Não é? Pandemia, pós-pandemia, as guerras, estas tensões todas sociais e políticas que estamos a viver. Os extremos, não é? O extremismo que estamos a entrar. Esta dificuldade que temos em lidar com estes mecanismos de produção de conhecimento, que é a fotografia, os mídia, os discursos, as fake news e fake tudo news, isso, navegar no meio disso. Não é? A pós-verdade, estas questões todas. E tenho pensado nestas coisas. Escrevi um pequenino texto sobre o tempo. Um amigo meu faz uma revista nas Caldas da Rainha, que é a revista 33. O último número vai ser agora dedicado ao tempo. Aí eu fui fazer aquele exercício histórico-filosófico, obviamente, fui ver como é que o tema ao Santo Agostinho, que tem coisas absolutamente fenomenais, tirando obviamente toda a estrutura teológica, aquela estrutura dentro das quais ele pensava e que lhe permitia escrever também filosoficamente. Tem noções fundamentais, como a noção de atenção, o tempo vivido do presente. Ele trabalha o tempo, o passado, o presente e o futuro como conceitos, mas também depois ele encaminha sobretudo para pensar o tempo experimentado, o tempo vivido. Então fala da rememoração, da atenção e da expectativa. Enquanto tempos vividos, nós não vivemos o passado, o tempo e o presente e o futuro, experimentamos as coisas como nesta deambulação entre rememoração, atenção e expectativa. E eu acho que nos falta, sobretudo, além de expectativa, é atenção. Atenção àquilo que está a passar na nossa volta. E todas estas ferramentas que nós temos, a fotografia, o pensamento crítico, o diálogo, tudo o que inicia a atenção, enquanto atenção ao outro, atenção ao planeta, atenção também crítica relativamente àquilo que nos vai sendo oferecido. Eu acho que isso é um primeiro pequeno passo. Porque tudo o resto, depois a gente começa a entrar no campo da expectativa e da ausência de horizonte de expectativas que nós estamos a viver neste momento. Que é um dos grandes dramas que nós estamos a viver. Depois do fim das grandes narrativas ideológicas e depois estando nós agora num momento global de tanta tensão política e ecológica, o nosso horizonte de expectativas está muito em baixo. E a reconstrução... E quer dizer que a atenção vai nos conseguir projetar para esse futuro, não é? A atenção é o elemento mínimo, porque a atenção diz respeito a tudo. Diz respeito ao outro, diz respeito àquilo que estamos a fazer e a dizer, não significa conter-nos, mas prestar atenção. Portanto, uma atitude menos egocêntrica, narcisística, é isso. Exatamente. Estar no presente é isso. Porque senão nós estamos digamos, esta raiva latente que existe na nossa sociedade, nestes extremos que estão a vir ao de cima agora. Isto não é atenção. É reação? É reação a qualquer coisa que está a vir ao de cima. Não é? O modo como nós estamos vigilantes e sobrevigilantes e como os discursos mediáticos e nas redes sociais agem e se autocensuram e autocensuram, não é atenção, é vigilância no sentido negativo do termo. E é uma tentativa do discurso se sobrepor ao outro dentro dessas nossas perspectivas mais narcísicas e que têm que ver normalmente com coisas mal resolvidas, social, politicamente e individualmente. Mas pronto, isto agora é psicologia social. Não sei se respondi à questão. Sim, mas é tipo perfeitamente. Sim, é fundamental. Eu gosto das construções que se começam pelos pequenos passos. Claro. Porque senão, digamos, os horizontes de expectativa construídos... E tornam-se difíceis e impossíveis, não é? É interessante essa perspectiva da atenção que o fotógrafo tem
lê muito, não é? O ambiente, as pessoas, a sociedade, tem essa prática, não é? Porque seleciona porções disso, não é? E então faz um pouco disso, depois pode não se projetar, mas essa atitude de atenção é muito interessante, portanto, e a expectativa, portanto, a minha questão estava lá. Sim, a expectativa era para será. Exato. Portanto, o tempo e essa atitude é interessante e vamos pensar sobre ela e pronto, Nélio, foi um prazer, acho que é muito interessante e proveitosa para quem segue o podcast e vê, e fotógrafos, e pensar sobre estas coisas, e o pensamento também é fluido e as conversas são fluidas, e aconselho a comprarem um livro, lerem, e se tiverem dúvidas, tentem encontrar o Nélio nas redes, na internet, na Nova, e coloquem questões ou discussões, e porque a atenção é necessária. Portanto, vamos comunicar. Nélio, muito obrigado por esta Obrigado também, conversa. Cristina, pela oportunidade.